Nessa época que estamos vivendo de pandemia, tem cristão que tem medo de morrer. E procurando na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, encontramos aqui uma passagem bem conhecida, é a doença de Ezequias. E eu já ouvi pregações, diversas pregações, muitos sentidos diferentes. Pessoas da cristandade que tentam justificar decisão tomada aqui neste capítulo. Então vamos ler a passagem. E naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos olhos teus. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia tu subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Somente até aqui. Eu já vi muitos pregadores dizer que Ezequias não foi reto aos olhos do Senhor, que essa oração estaria controversa e várias outras coisas tentando justificar a fala de Ezequias. Porque realmente Ezequias, nos capítulos anteriores, você pode ver que ele é reto e justo e ele vai fazer uma faxina ali em Judá. Ele vai derrubar os altares pagãos e etc. Vai fazer uma verdadeira faxina. Aquilo que era imundo aos olhos do Senhor. Então, realmente, ele andou reto e justo, assim como diz a palavra. O que acontece é que o Senhor, ele estava dando a Ezequias um livramento, pois Ezequias já havia cumprido tudo aquilo que era para ele fazer. O reinado dele já havia tido acabado. Fazendo uma comparação aqui, podemos abrir em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então Paulo está falando que a missão dele acabou, e ele tem a convicção da sua morte. Então por isso que ele diz essas palavras. Só que esse aqui seria o mesmo caso de Ezequias. Ezequias já tinha acabado sua carreira e o Senhor iria recolher ele. Ora, mas
como ele orou ao Senhor. E existe uma certa diferença entre permissão de Deus e existe a vontade de Deus, que a palavra diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Então, existe distinção dessas duas coisas. Nesse caso, quando Ezequias ora ao Senhor e o Senhor concede mais 15 anos de vida, que no caso não era para ele viver, isso é uma permissão de Deus. Deus dá uma permissão. Ezequias meio que joga na cara do Senhor numa linguagem bem chula e fala: Senhor, eu andei reto aos olhos do Senhor. Mas o Senhor, ele queria recolher Ezequias para que o mal não viesse a acontecer na casa de Ezequias. Vendo que os 15 anos de Ezequias foram acrescentados, e daí nós podemos ver que no capítulo 21 diz o seguinte: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E no versículo 2 vai dizer o seguinte: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsou de suas posses diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altares que Ezequias, o teu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal. E no versículo 6 vai dizer que ele fez o teu filho passar pelo fogo. Essa palavra fez o filho passar pelo fogo, e aqui nos versículos acima vemos que ele fez altares de Baal, e podemos ver, né, e pesquisar, isso não está na Bíblia, mas você pode encontrar aí na pesquisa antropológica de como era a estátua de Baal. Então ela era aberta, era-se colocado o bebê entre as duas mãos da estátua, e a barriga era aberta no meio, e mais ou menos na cintura, onde que colocava a lenha e acendia o fogo, a estátua esquentava, e daí a criança rolava e caía dentro do fogo. Significava que Baal aceitou o sacrifício. Então, quando a palavra diz que fez o filho passar o fogo, significa que ele ofereceu seu filho a sacrifício ao Deus, entre aspas, Baal. Sabemos que é uma figura de Satanás e seus adeptos. Vamos fazer as ponderações. Deus acrescentou 15 anos. Manassés tinha 12 quando ele começou a reinar. E no caso, se Ezequias tivesse morrido, Manassés não teria nascido, o que seria uma bênção para o povo de Judá. Ele não teria edificado os altares pagãos, e daí surgiria um outro rei. Mas ainda Deus, na sua sabedoria infinita, não permitiu que Ezequias visse tal desgraça que caiu sobre a tua casa. As pessoas não entendem que Deus, na sua sabedoria infinita e perfeita, a vida humana, ela é eterna. A vida, ela é eterna. Então nós morremos, mas ficamos aguardando para as determinações, né, descritas na palavra de Deus. Uns aguardam no Senhor, outros aguardam no Hades. Não vamos entrar nessa questão. Mas aquele que espera no Senhor, ele continua com vida.
Então, muitas pessoas têm medo da morte, não entendem, né? Cantores morreu nessa grande pandemia e as pessoas ficam assim, por que Deus levou fulano? Mas eu acredito que é melhor estar com o Pai do que estar aqui. Mas Ezequias não entendeu esse recado, quis seguir em frente e acabou aí recebendo a permissão, mas não era vontade de Deus. O que podemos também fazer essa aplicação na nossa vida, que muitas das vezes nós oramos a Deus e não é da vontade de Deus, mas por insistência, Deus acaba dando uma permissão. É o mesmo caso de Balaão. Balaão consulta a Deus e Deus disse a ele para não ir com aquele povo. Mas aí ele insiste porque foi chegando presentes e a cobiça, né? E ele acaba consultando novamente e daí Deus permite que ele fosse. E o fim dele é bem trágico. Então existe distinção entre permissão e a vontade. A vontade de Deus ela é perfeita. Foi o caso também de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, foi aceito por meio da fé. Só que no momento em que ele fica com a serva da mulher dele, acaba nascendo ali Ismael, que não era o filho da promessa. E nós podemos ver que mais tarde esse povo que descende de Ismael vai ser uma pedra nos descendentes de Isaac. Então vai ter atrito ali entre aquele povo. Mais uma vez vemos aí que foi uma permissão de Deus aquele filho nascer, mas não era da vontade de Deus. A vontade de Deus era apenas que Abraão tivesse Isaac. Mais uma vez, a vontade de Deus, ela continua perfeita e agradável. E devemos estar com ouvidos abertos, bem abertos, para saber ouvir a voz do Espírito quando Deus fala. Senão daí quebramos a cara e mais tarde aí teremos decepções. Nessas aplicações aqui foram muito grandes da palavra, né? Principalmente com Manassés, que acabou fazendo muitas coisas que não foram do agrado do Senhor. Mas numa segunda ótica, em Crônicas, vemos que ainda a misericórdia do Senhor é tão grande, mas tão grande, que perdoou ele. Ele foi perdoado. Ele se arrependeu. Então, muitas das vezes, passa alguma notícia na televisão que o filho matou a mãe, que a mãe matou o filho, e aí aquele caso é tão escabroso que achamos que aquilo não tem perdão. Só que o nosso coração, ele é uma caixinha do mal. Né? Ele é uma caixinha do mal. E se você der lugar para a carnalidade, possa ser que você acaba cometendo aquele erro. Porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus, porque pecamos. Mas por meio de Jesus Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. E a salvação paira sobre as nossas cabeças. Então devemos sempre confiar em Deus, sempre ouvir a voz de Deus e crer
que a misericórdia de Deus ela é muito grande para nos perdoar. Seja qual for aquilo que você cometeu. Matou alguém? Roubou? Prostituiu? Se realmente arrependeu e pediu perdão a Deus, ao Senhor Jesus, Ele te perdoará. Como Ele perdoou Manassés, que cometeu crimes escabrosos. Mas a humanidade, a carne, ela julga segundo o olhar humano. Porque o olhar humano, a morte, ó, morreu, matou. Só que para Deus, aquelas pessoas, né, que foram mortas lá, pai matou mãe, mãe matou filho, etc., continua com a vida delas. Não sei onde que eles estão, se é no Hades, ou aguardando no Senhor. Não tem como acabar com o ser criado por Deus totalmente. Vamos encerrando por aqui. Que Deus abençoe a todos.